Oi, gente, boa tarde. Vamos começar? Bem, só fazer uma pequena introdução. A gente sabia que a nossa palestra era no final do Festival PF. Então a gente quis pensar um pouco, pegar um tema que a gente pudesse viajar um pouco a essa altura do campeonato, que vocês devem ter tido já muita informação aí pelo festival e muita informação bacana. E aí a gente trouxe esse nome, Os Reféns do Black Mirror, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? O que acho que deve ter acontecido, que diversos temas, como o que a gente está no olho do furacão, que a gente está saturado de informação, de empoderamento, de diversidade, de colaboração, e o que vai acontecer no futuro, e até as coisas que a gente vê lá no Black Mirror já estão meio por aí, né, estão na iminência de acontecer, a gente sabe. Então, ao invés da gente ficar apenas tentando apontar o futuro, a gente resolveu tentar entender um pouco das origens do que a gente vive hoje, tá? E aí, eu vou me apresentar, eu sou o Danilo Cid, sou diretor executivo, minha formação é design, diretor executivo da Ana Couto Branding e sou agora mestre em comportamento do consumidor, que eu acabei de me formar. Obrigado. E aí tenho a honra de ter aqui o meu orientador no mestrado, o Fábio Mariano, que é sócio-diretor da Insert, doutor e mestre em Sociologia do Consumo também. Bom, por isso a nossa abordagem vai ser uma abordagem sociológica em cima das coisas que a gente vê hoje. E a gente vai tentar lançar um olhar mais profundo em cima de coisas que a gente sente hoje em dia, tá? Da abordagem sociológica tem essa ideia de que a gente vive num entre eras. A gente vem da modernidade, a gente está na pós-modernidade e a gente tem a iminência de uma hipermodernidade. Só que essas coisas não se excluem. A situação que se a gente fizesse um corte hoje desse entre eras é que ela entra na outra fase, né? Então a gente está vivendo simultaneamente três realidades que são muito distintas. Eu e Fábio fizemos essa palestra ao longo das últimas semanas de uma maneira bastante hipermoderna, porque a gente teve uma agenda bastante complicada para cumprir e conseguir fazer, mas eu aqui com uma cabeça moderna, nesse momento, estou propondo aqui um roteiro em que a gente vá passar, porque o conteúdo é muito grande sobre essas questões todas de modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade, mas a gente vai propor esse roteiro em que ele parte de um contexto histórico. A gente fala de um inimigo. Por que inimigo? Porque é a partir de um inimigo que a humanidade ela se transforma. Então tem um inimigo em cada era, há um lugar emblemático e exemplar de cada era, tem uma questão de gênero específica de cada era, a sociedade se comporta de uma maneira e como é que a gente organiza, produz e cria hoje com reminiscências dessas eras, tá? E aí sim tem um pouco de spoiler do Black Mirror, sim, a gente vai passar por aspectos deles, então vocês me desculpem quem não viu, a gente vai se debruçar sobre alguns episódios, sobre 5 episódios, tá? Então, vamos para a primeira era, que é a era da modernidade. Só fazer um disclaimer aqui, que a gente não está falando de modernismo, não é modernismo de arquitetura e da arte, como a gente vê aqui. A modernidade, ela é anterior, e a modernidade é o mundo da ordem. Muito bem, amigos, quantos reféns do Black Mirror aqui? Pois é, todos vocês muitas vezes se pensam tão avançados, tão cool, tão hipsters, mas vocês ainda estão na modernidade. Aqui vocês querem um lugar para sentar. Isso é modernidade. A modernidade, ela apareceu na nossa era, colocando o nosso mundo em ordem. Toda vez que você olha para alguém e pergunta, você me ama?
diz que você me ama, você quer ordenar, você quer classificar. Nós estamos noivo, você casa comigo, novamente você quer ordenar. Então, em pleno século XXI, nós nos achando, né, os mais avançadíssimos, nós ainda estamos lá bebendo da modernidade. A modernidade, ela traz a ordem para a nossa vida, ela traz as cadeiras, ela traz o consumo, ela traz o mercantilismo, as grandes descobertas. Isso é fenomenal, porque nós também, em pleno século XXI, estamos nos achando muito aventureiros, e aventureiros, na verdade, inovadores, eram justamente aqueles que se colocaram mar na aventura, nas caravelas, sem ter um mapa preciso, sem saber o que iriam encontrar, e a certeza era da morte. Quem aqui, na empresa ou na sua aventura profissional, se coloca na aventura da morte? Toda vez que você evitar a aventura da morte, você pensa, gente, eu tô muito aquém, né, do Pedro Álvares Cabral, não tá dando. O cara era mais inovador do que eu. Veio aí, pois é, sinto dizer, mas essa é a verdade. Né? A Revolução Francesa, ela trouxe para nós os conceitos, a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da propriedade. Nós não conseguimos resolver isso até hoje na nossa vida. Carregamos. Ela trouxe o controle do relógio. Vocês já pensaram nisso? Antes da modernidade, nós não conseguíamos controlar o nosso tempo. Se eu estou aqui preocupado com o cronômetro na nossa apresentação, é porque esse é um item da modernidade. Este é um evento de modernidade também. Vocês receberam um cronograma e ele seria extremamente hipermoderno se a gente não tivesse nenhum cronograma e a gente estivesse que adivinhando aonde é que a gente vai parar, que palestra é que a gente vai assistir. Então, a modernidade ela é sólida, ela é definida, ela é dali que vem esses valores. E aí eu falei do inimigo, né? O primeiro inimigo aqui é o lobo. Por que é o lobo? Porque o lobo é um inimigo forte que a gente sabe como ele ataca. Contra ele, a gente ergue fortificações e muros. Daí que um lugar de modernidade são instituições como essa. É a prisão, ordem e regra, é o hospital, é a fábrica, é onde se produz. Isso é o lugar da ordem. E o gênero é o gênero binário, ou é homem ou mulher, né? Então isso é modernidade. É uma sociedade disciplinar. Um conceito-chave da modernidade é disciplina. A gente está falando de razão, está falando de unidade, de objetivo e de absoluto. Mas aí o ponto, né? A gente está falando de coisas que são antigas, o Fábio já provocou aqui que a gente tem, por vezes, atitudes modernas, a gente precisa disso, então ela está superada. O que tem de moderno na forma com que a gente se organiza, ou produz, ou cria hoje em dia, né? O organograma, quem nunca, né? Então, o organograma, ele é classicamente uma estruturação moderna. É a era do produto. Né? O produto sai da fábrica, ele é um dispositivo moderno. E aí a gente tem projetos também que são coisas que são absolutamente modernas, porque elas jogam na regra de que ela tem que se destacar dentro de uma ordem. Uma embalagem eficiente como essa, de uma marca clássica como essa, é um projeto moderno. Porque consistência é um ponto-chave da modernidade. Ou, por exemplo, né, esse é um projeto da revitalização da marca de um time de futebol, Juventus, e tem lá uma frase, Life is a matter of black and white. De novo, é binário, é polarizado, é sintético e ainda assim, hoje em dia, relevante. É definido e controlado, é um sistema que a gente controla. E aí a gente também se provocou do tipo, não, a gente vai botar coisas que aconteceram agora. Essa foto saiu na Folha de São Paulo ontem. São 3 cartazes absolutamente modernos de candidatos à eleição francesa. O que tem de moderno aqui? Ele é claro e ele é objetivo.
Esse tipo de coisa, ainda hoje em dia, tem valor e tem relevância, não à toa é a estratégia adotada aqui. Antes disso, a obsessão por qualquer definição, ela vem da modernidade. Nós estamos vivendo um ápice de momento de modernidade aqui no Brasil, aonde a gente se preocupa em classificar esquerda versus direita, coxinha versus mortadela, e inclusive de um culto, de um tributo ao sistema judiciário. Isso é extremo de modernidade, porque até então, até a Idade Média, o judiciário ele praticamente não funcionava e a gente botava todo mundo lá na praça pública, arrancava a cabeça, arrancava partes do corpo, levava partes do corpo para casa do suposto criminoso e estava tudo muito bem resolvido. Então, agora, a gente tem que ter essa clareza que essa busca por definição, ela traz uma ansiedade por novos presídios, novos hospitais, novas escolas. É isso que teremos logo mais. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a pós-modernidade. E a pós-modernidade é o mundo fora da ordem. Vai lá, Fábio. Pois é, tem agora a desordem que começa com a pós-modernidade, e essa desordem é a quebra dos conceitos, a quebra das relações amorosas e, principalmente, uma das principais e mais impactantes revoluções que nós vivemos, a revolução sexual, que, poxa, ela é tão pouco pensada, mas ela, de fato, trouxe a total desordem para a nossa vida. A partir da pílula anticoncepcional, a mulher conseguiu poder sobre a biologia, porque daí ela engravida quando ela quer, sobre Deus, não é Deus quem decide, vocês já ouviram essa história, você exorciza, porque não é real, não é Deus quem está decidindo. A Deus tabelinha é um dos exemplos que vem através do produto, da tecnologia que a gente não percebe. O mundo da desordem também, esse mundo fora da ordem, ele traz muitas angústias para nós, que é a angústia da traição, da suposta traição. A gente tem que redefinir isso, porque agora essa mulher com pílula anticoncepcional, ela decide, ela escolhe, e os muros acabam caindo. E aí a gente tem o primeiro ponto aqui de pós-modernidade, que é a queda do binário com a queda do muro de Berlim. Ok? E a modernidade é líquida. Temos aqui o nosso inimigo da pós-modernidade, que o inimigo é o rato. Ao contrário do lobo, que é um inimigo claro e definido, o rato é um inimigo subterrâneo, ele é imprevisível. Não é um inimigo que você simplesmente levanta um muro, é um inimigo que você arruma uma estratégia, você estabelece uma estratégia de eliminação. Aqui no caso, a estratégia é a higiene. Quais são os lugares da pós-modernidade? A gente não tem mais, não se trata mais de uma coisa tão ordenada como a prisão. A gente tem a academia de ginástica, a gente está falando de performance, de desempenho. É o laboratório, onde as coisas se transformam. É o shopping center, com a multiplicidade e a variedade que existe ali. A gente está em pleno momento de desempenho e todos nós nos preocupamos com isso. O Viagra é um exemplo disso. Se o sujeito está desempenhando mal, manda para a farmácia, que isso já tem a solução. Não vem com esse papo não de que não rolou tesão, porque as drogarias, a indústria farmacêutica já resolveu isso para nós. Nós temos uma multiplicidade de produtos que impactam e que prometem melhoras no nosso desempenho. A nossa vida também, sentimental e afetiva, ela ficou pornificada. Então a gente tem um desempenho para beijar. A gente avalia, não beijou bem não gostei. Esse tem pegada, hein? Olha, isso é desempenho. E a gente se preocupa com isso. Eu nem estou entrando no quesito desempenho profissional, avaliação 360 graus, avaliação do professor, avaliação de cada palestra, ou a preocupação com o nosso desempenho aqui, porque isso já está totalmente interiorizado no nosso cotidiano. Mas atenção, porque as nossas relações afetivas, elas agora estão com a longevidade delas comprometidas por causa do desempenho. É isso que a gente leva em questão. E aqui o gênero, na verdade, é a diversidade de gênero. Não, a gente, o binário, aqui a gente tem a diversidade.
E aí, como a gente já adiantou, a gente está falando da sociedade do desempenho, né? Então, a gente não está falando só de razão, a gente está falando de sentimento agora, a gente não está falando de uma coisa que é unidade, a gente está falando de diversidade, não é só objetivo, é subjetivo também, e não é absoluto, é relativo. Esse mundo do relativo, da variedade, ele traz um medo para nós. Não significa que nós estamos numa sociedade mais violenta. Isso não é verdade. Violento era a Idade Média, onde as mulheres eram estupradas, e daí? Elas que fossem para a igreja rezar e lamentar. Era esse o destino. Hoje, nós temos medo devido à desordem, devido à pós-modernidade, desse rato que nos é estranho. Então, qualquer o estrangeiro, o nordestino, o negro, o homossexual, qualquer um desses, inclusive o sírio, o brasileiro, o Trump, qualquer um desses pode aparecer para nós como algo que seja extremamente arriscado e que nos desperte o medo. Por isso que nós estamos vendo tanto a França, como o Danilo muito bem mostrou, e a gente já viu dos Estados Unidos o cumprimento de uma previsão. Como não previram que o Trump ia ganhar? Previram sim. Vão lá beber em autores como Richard Sennett e o Boltanski, que em 2012 e em 2013 previram que Estados Unidos e França viveriam um ápice de volta à modernidade e de volta à ordem. O que o Trump promete? Botar o mundo na ordem e erguer muros. E o que tem de pós-moderno na forma com que a gente se organiza hoje em dia? Se a gente tinha lá o nosso organograma, agora a gente está num ritmo muito mais veloz. Sprint, design sprint, resolver problemas em 5 dias de uma maneira multidisciplinar é uma coisa pós-moderna. Então, a maneira com que a gente trabalha progride em cima disso também. Né? Se lá a gente tinha a era do produto, a gente está na era do serviço. Né? Que vai para além do produto e propõe algo que seja mais relevante para as nossas vidas. Né? É para além de um produto. Como a Amazon aqui. E aí a gente tem coisas que são clássicas, eu não estou pretendendo trazer novidades, mas essa marca que é dos anos 80, ela já propõe pós-modernidade, a partir do momento em que ela é mutante. Ou, isso aqui é um projeto recente do Marcel Wanders, né? Você pega utilidades domésticas do lar e você alça a categoria de objeto de luxo. Quando você junta duas categorias, sobrepõe duas categorias dessa forma, você tem alguma coisa que é ambígua. E isso é uma outra característica da coisa que a gente faz na pós-modernidade. Ou, por exemplo, esse trabalho desse ilustrador, Butcher Billy, ele está usando uma estética de livros de Stephen King e trazendo conteúdo de músicas românticas. Tem lá How Deep Is Your Love com a cara de livro do Stephen King. Quando a gente entende as categorias, a gente subverte as categorias, isso é uma atitude pós-moderna. Isso aqui é um outro projeto muito bacana, que são esses The Unusual Football Field Project, que é, de fato, você subverter uma realidade e você subverter um jogo de futebol e você criar uma outra coisa. E tem um vídeo aqui para desconstruir uma realidade, né?เป็นครั้งแรกที่เคยเจอแบบสนามแบบนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้ไงวะแบบสนามมันมีบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยพอได้เล่นมันแบบรู้สึกแปลกแบบมันได้เล่นแบบหลายมุมหลายที่อะไรเงี้ยผมชอบแบบพวกเพื่อนผมก็ชอบกันทุกคนเลยครับอยู่แฟลตเดียวกันเราไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็เลยมาเจอกันที่สนามเพราะว่าเด็ก
คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการที่ว่ามีสนามให้เขาออกกำลังกายมันจะลดปัญหาไปได้เยอะครับพ่อแม่เขาก็ลดความเป็นห่วง ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะ มันจะส่งผลต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เล็กๆที่ถูกออกแบบนี้ด้วยอะค่ะ ถ้าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ไร้ประโยชน์ พื้นที่ในชีวิตของทุกคน ก็จะไม่มีคำว่าเปล่าประโยชน์ Vocês entenderam tudo, né? Que ele falou bem. Antes da gente ir para a hipermodernidade, eu só quero lembrar que a gente tem um esforço muito grande para nós sermos pós-modernos, mas o mundo resiste, os ratos estão aí. Então, no nosso trabalho, a gente tenta ser home office, mas o chefe quer reunião presencial às 5:30 da tarde. Ele atrapalha tudo. Aí a gente tenta ser pós-moderno, pensando, gente, eu quero trabalhar com várias cabeças, numa força-tarefa. Aí quando a gente é colocado num ambiente de hierarquia totalmente horizontal, a nossa primeira pergunta é, gente, quem é que manda aqui? Né? Quem que tá mandando? Aí vira e fala, todo mundo, né? Assim, né? E o mais curioso é quando profissionais se encontram e falam, o que você está fazendo? Eu sou freela, cara, eu sou solto. Aí o outro, entendi, né? Com aquela sensação de fracasso, onde esse desempenho, ele não conseguiu ser atingido ali no que a gente ainda entende como sucesso. Porque não está no organograma, né? Ele não está lá, então logo não existe. Mas o ponto ali do projeto é isso, né? Você subverter duas regras, né? Uma cidade desorganizada e uma maneira como você... qual é a regra do time de futebol, aí você subverte isso. E aí a gente entra aqui na hipermodernidade, né? E a modernidade é um mundo no intenso nevoeiro. Vai lá, Fábio, sua vez. Eu tô querendo dar ordem aqui. Olha, mundo intenso. Mundo intenso nevoeiro, essa é uma inspiração que a gente teve com Fernando Pessoa, que ele escreve sobre Portugal e ele fala, tudo é incerto, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Que é lindo. E ele faz isso porque esse país, esse povo que se lançou na incerteza, nos mares cheios de monstro, hoje são tímidos, recatados, com uma dificuldade de retomar o avanço, a ponto, o exemplo de inovação da Europa. Mas o nosso mundo de incertezas, total nevoeiro, no século XXI, começa justamente com o nevoeiro, com algo mega simbólico, um dos atentados que jamais vai conseguir ser substituído na sua apoteose. É o momento hollywoodiano. Então, este atentado, ele nos leva para um outro momento de insegurança. E ele destrói com todos os símbolos mais certeiros que nós tínhamos. E daí o que a gente fica, né, sabendo que tudo agora é nevoeiro. Não é mais o líquido do Balma, mas é o gasoso. O líquido ainda a gente consegue colocar no copo. O gasoso já foi. Ele está espalhado por aí, matando ou ressuscitando vários. E aí, o nosso inimigo, nada mais aqui, lógico, que ao invés do rato é o vírus, porque ele se infiltra em todas as esferas do sistema e ele lança um nível de complexidade que é muito mais difícil de ser superado, né? De interpretar e de neutralizar. Fazer uma observação que o vírus me lembra muito do espetáculo do Gerald Thomas, lá na década de 90, mas ele já estava hipermoderno, que ele faz um tributo e um alerta à AIDS, e uma das cenas nesse espetáculo era justamente a cabeça da Fernanda Torres numa mesa ensanguentada e os demais cantando que a carne dela está envenenada. Eis que surgiu um vírus na década de 90 com essa
com esse destino de envenenar a população, e tinha uma campanha que falava sobre isso. Quem vê cara não vê AIDS, porque era assim que ela era vista, como uma grande ameaça de envenenamento, e a gente não sabia quem é o nosso inimigo, quem carrega esse veneno. E quais são os lugares dessa hipermodernidade? Então a gente está falando de realidade virtual, é o Tinder, como exemplar do que é o lugar da hipermodernidade, e é o corpo. É uma transformação muito grande no corpo. O avanço tecnológico faz com que a gente possa ter uma transformação muito grande no corpo. Por isso, não é só diversidade de gênero, a gente está no pós-gênero. Essa transexual, Martine Rothblatt, diz que até 2030 vamos mudar de gênero como quem muda de cabelo. E ela escreveu isso nos anos 90, não é, Fábio? Exatamente. Em 1993, ela escreveu um livro sobre isso, contando a experiência dela. Na verdade, ele, originalmente ali, naquela primeira essência, se formou em Direito Espacial, foi trabalhar na NASA. Quando trabalhou na NASA, teve acesso a uma série de formulações químicas e começou a programar a sua própria mudança de gênero. Em 1993, ela já era uma mulher que conservou seu casamento com a esposa, com seus filhos, e hoje ela diz, logo mais a gente vai mudar de gênero como corte de cabelo. Eu faço sempre uma brincadeira, que logo mais a gente vai estar num bar, numa balada, ou por aqui, e um cara vai se encontrar com uma garota e vai falar, oi, aí, você é mulher há quanto tempo? Ela sempre... Não, cara, eu não acredito! Você sempre foi mulher, não pode ser. Sempre assim, né? Não sei. Que moderna ela, não quis mudar. E aí a gente está numa sociedade aqui que é disforme, tá? Então é uma sociedade das sensações, da multiplicidade, de life occasions, depende de onde você está e de qual é a ocasião, e de incerteza. E aí a gente chega no Black Mirror. E a gente separou aqui 5 episódios e a gente vai tentar extrair questões que são eminentes e que são importantes para a gente pensar. O critério para a seleção dos episódios é totalmente autoritário. A gente gosta, pronto, acabou. A gente gostou desses episódios, então a gente vai falar sobre eles, porque a gente quer falar só sobre o que a gente gosta. O que a gente não gosta, tchau, fica lá na modernidade, não quero falar sobre aquilo que a gente não gosta. E tá certo, né? A palestra é nossa, então tá. É isso aí, quem manda aqui, nós dois. Vamos lá, esse episódio, que está na primeira temporada, ele traz um mundo do reality show e mostra como nós estamos numa era do desempenho. Os personagens estão lá, escravizados numa ergométrica, tentando produzir energia com uma angústia. Essa angústia que a gente carrega o tempo inteiro pelo nosso desempenho sexual não foi tão bom, meu beijo não foi tão bom, hoje eu não brilhei na reunião, ai meu Deus, eu estou nessa palestra, será que eu estou brilhando ou não estou brilhando? A gente está com uma carga de angústia muito pesada. Se estamos bem vestidos, se estamos certos, se estamos errados, qual o meu look no selfie? Cada vez mais, não há como nós não sermos reféns dessa angústia, porque ela já está interiorizada. E daí é o reino da meritocracia. Atenção, meritocracia é uma invenção da modernidade. A modernidade inventou isso. Eu não estou aqui dizendo que a meritocracia não é boa ou que ela é boa demais, que nós não devemos procurá-la, porque, meu amigo, somos reféns. Não há como escapar dessa criação. Mas a meritocracia ela é selvagem, porque os prêmios que nós podemos ganhar podem ser surpreendentes. É o que acontece nesse episódio, onde, diante de tanto esforço, uma das personagens ganha a possibilidade de ser atriz pornô e ser estuprada constantemente para todos assistirem. Como também o outro personagem, gera empatia e ele tenta transgredir, mas a própria transgressão chama meritocracia.
Quando ele chega diante do júri e fala, cara, você merece um prêmio, a gente precisa de gente transformadora. Já ouviram isso? A gente tem que transformar, nossa, é sensacional. Vou te dar um programa de transgressão, onde você vai entrar sem aviso no ar e todos vão se assustar, porque você vai fazer ameaças. Então, essa procura pela meritocracia, inevitavelmente, ela gera uma individualidade e também um individualismo. Não há promoção para equipe, é isso. Não tem CEO equipe, você é promovido sozinho. E aí ele coloca, nesse episódio, coloca a transgressão dentro do organograma. Esse que é basicamente é o ponto do episódio. Muito bem, outro episódio que traz vários dilemas que nós já vivemos. Um deles é, inevitavelmente, desempenho e também a memória. Aqui nós temos, né, nesse episódio, ele está, se não me engano, na segunda temporada, e daí a memória é externa. A modernidade trouxe para nós, pela primeira vez, a possibilidade da memória. Porque até então, a memória ou era pela arte, ou pela história oral, poucos escreviam, então ela estava restrita. Hoje, nós já temos vários itens para colocar a nossa memória. Então, eu posso colocar minha memória ali, no meu aparelho celular, eu posso colocar a memória na nuvem, a memória não pertence mais ao nosso cérebro. A gente vê isso no episódio, quando eles têm a opção de apagar ou continuar com a sua memória, e das novas relações amorosas, né? As novas relações amorosas que promovem o desempenho, inclusive vinculado ao trabalho. E daí, o desempenho é muito discutido nesse episódio, porque o sujeito está desempregado, a esposa empregada. Então, ele começa a se sentir inapto para o amor, para as relações sexuais, e quando ele a vê flertando, né, com outro sujeito, esse outro sujeito é o quê? Mega bem-sucedido, rico, com carro. São itens ainda da modernidade misturados com a hipermodernidade e aonde a gente escolhe se a gente quer manter essa memória ou não. Terceiro episódio. Muito bem, um episódio macabro que eu sou apaixonado. A gente vive dizendo, eu queria tanto que meu paizinho estivesse aqui comigo, queria tanto que minha vozinha estivesse aqui comigo. Agora vocês já fazem isso. O povo fica postando foto de defunto no Facebook o tempo inteiro. Meus amigos precisam de uma sessão espírita para dizer para vocês, deixa o outro em paz. Você tem certeza que o defunto tão querido, ele quer estar ali naquela foto? Agora, quando você for postar foto de defunto, pensa nisso. Acende uma vela, pergunta, oi, você quer estar aqui mesmo? Se ele não der sinal, é que ele não quer estar. Tudo bem? Então você já se toca disso. Pois é, esse é um episódio muito intrigante, onde o marido morre e ela tem a possibilidade, através do consumo, de voltar a ter relações, tanto de conversa, amistosas, como também sexuais com o marido. Tem algo aí muito interessante, que é os rastros que a gente deixa. A hipermodernidade é uma era de rastros e rastreamento. Nós deixamos nossas marcas em tudo. O produto que ela adquire vem com essa memória desses rastros que o marido deixou e também remete a um desempenho muito melhor do que o que o marido tinha. Tanto que quando eles transam, ela está transando aí com o robô, ela fala, nossa, cara, essa outra vida que você foi é maravilhosa. Aí ele fala, fica bem tranquila que nada disso vem da nossa relação, tá? É dos videozinhos pornô que eu estava assistindo. Isso não remete a você. E daí tem a grande discussão da longevidade. Até onde estamos dispostos a chegar para manter não somente a nós, mas os outros vivos. Quarto episódio. Primeiro episódio da última temporada, na minha opinião, arrasador,
por favor, podem abrir agora o Face e dar vários likes para nós dois, que a gente precisa disso. Depois a gente vai contar quantos likes nós ganhamos. Danilo Cid, Fábio e Mariano Bosch, está super fácil de você abrir lá no Face, isso é importante. Né? Pois é, porque precisamos de audiência. A audiência nos gera temor, nos gera incerteza, mas gera também aquela sensação, cara, que foda! Nossa, eu sou amado! Né? E nós não percebemos, mas cada vez mais na hipermodernidade, nós vivemos diante de uma audiência. Nos vestimos não para nós, acorda para a vida. Quando você fala, esse é o meu estilo, é para o outro, estou gostoso para o outro, e até porque nossa vida é em métricas. Nós somos medidos o tempo inteiro. E uma das medidas que nós agora carregamos é quantos seguidores, quantos likes, em quais redes você está, você é influencer ou não. Inclusive, me faz também lembrar que a gente comentou aqui do Tinder, né, como as relações múltiplas da hipermodernidade, mas a gente colocou o Tinder de modo simpático, tá? Porque o negócio mesmo, ali no mundo digital, são os aplicativos da pegação, onde você abre vários ao mesmo tempo, e você está lá teclando com muita gente. Recomendo um livro para vocês da Dr. Eve, uma sul-africana que escreveu Cyber Infidelity. E ela diz o quê? Que hoje nós temos pelo menos 13 modos diferentes de nos relacionarmos por afeto. Ela nem está falando só de sexo. E a gente não consegue dominar isso, porque tudo é muito transitório. E o quinto episódio aqui, Hated in the Nation. Para você que diz, o Face é meu, eu posto o que eu quero, e daí? Uau, isso tem várias consequências. Muita consequência. Primeiro, o Face não é teu e nada é teu. Nem você mais pertence a você mesmo. Essa é a grande verdade, né? Sinto muito. Outro item é que o que nós postamos em qualquer uma das redes tem muitas consequências. Esse é um episódio que está na 3ª temporada. Ele é também uma homenagem ao Hitchcock. Quem assistiu ou quem vai assistir, veja com atenção que sempre as cenas, né, a fotografia que mostra o enxame de abelhas no ataque é sempre uma homenagem ao filme Os Pássaros, do Hitchcock. E do que? Nos pássaros, a natureza se revoltou contra nós. Aqui não é mais a natureza, porque ela já não existe. Nós já exterminamos. Nós mesmos nos revoltamos contra nós, porque a natureza já é tecnológica, as abelhas já não existem, elas são drones. Vivemos numa sociedade de hackeamento. Os hackers vão assumir cada vez mais a importância e o poder. Estou torcendo, né? Quero, nas próximas eleições, voltar para muito hacker aí. Espero que eles se candidatem, ou então que eles hackeiem todos os votos, as eleições, falam, agora sou eu que mando, vai ser bárbaro, que é quase o que acontece aqui. Aos vazamentos, né, nesse episódio, mostra que muita coisa é vazada, inclusive direitos autorais quebrados e hackeados. Esta é a essência do mundo da hipermodernidade. Tem uma clareza que quebra de direitos autorais, vazamento de informação, das suas fotos, de tudo. Nós viveremos cada vez mais com isso. E é o mundo dos haters, né? Vocês já imaginaram? Esse episódio ele faz a seguinte pergunta: e se eu realizasse os desejos que você posta? Na hora que você posta, quero que morram todos, vou realizar. Imagina uma entidade que é um hacker, que logo mais vai ter igreja para eles e tudo mais, realizando esses nossos desejos. Muito bem. E aí, a hipermodernidade está entre nós, né? O que tem de hipermoderno na maneira com que a gente se organiza e quando a gente tira essas questões dos episódios e traz para a realidade. Primeiro, se a gente tinha lá o nosso organograma, aqui a gente tem o sprint, a gente está entrando numa era de repertório com improviso. Aqui a gente trouxe Glauber Rocha não usava roteiro. Então a gente estar aqui hoje e estar preparado, por exemplo, para essa apresentação acabar
não funcionar mais e a gente tem que fazer a palestra, a gente tem que estar preparado para isso. Então a vida vai exigir cada vez mais da gente improviso, mas não é improviso inconsequente, é um improviso com repertório, né? Mais do que o serviço, a próxima dimensão em que as coisas vão atuar é em você, né? É debaixo da sua pele, é substituindo, te dando uma prótese, é alterando você. A gente tem a gente fez um experimento hipermoderno aqui do lado de fora do nosso stand. A gente colocou a nossa marca de um modo que a gente não tenha controle sobre ela e várias pessoas aqui fizeram, desenharam, desconstruíram, e esse resultado nem a gente, quando planejou, essa equipe incrível que planejou, sabia o que isso ia dar, e a gente chegou aqui no primeiro dia e uau, é fora do controle, e isso é uma questão que a gente tem que saber lidar. E tem mais um projeto aqui que é simbólico dessa época que a gente vive. Spring 2016. While Berlin citizens welcome refugees with open arms, more and more radicals spread fear, spraying Nazi tags all over the city, giving graffiti a bad name. While bureaucracy couldn't tackle the problem, a graffiti store took up a stance with a simple idea. Let's paint back. An online film, magazines, posters, and workshops inspired people to join. Wir haben Blumentöpfe draus gemacht, wir haben Tiere draus gemacht. The idea went viral immediately. One man in Berlin is changing the message of hateful graffiti into works of art. Das hier waren tatsächlich mal Hakenkreuze irgendwo an Wänden in Berlin. Ibo, Marie et ses amis ont mis en ligne les premières croix gammées customisées et très vite l'initiative Paintback a fait des émules. Paintback spread globally, reaching more than 100 million ad impressions, 5 million euro in earned media, and more than 10 million video views. But more importantly, places of fear turned back into places of joy, and changed the reputation of graffiti once and for all. Esse é um projeto bastante emblemático dessa época que a gente vive, né? Um projeto como esse é um projeto que hackeia uma situação antagônica, ela transforma ela com o uso das pessoas para chegar a um outro resultado. Então, hackear e viralizar é uma questão hipermoderna. Mais um projeto aqui para mostrar para vocês. Essa figura, ela é um fruto da hipermodernidade, né? Você levanta uma hipótese para um outro lado. Não são se os carros parassem de evoluir, para onde que a humanidade deveria evoluir. Então, o pescoço, que é uma coisa que atrapalha, né? Porque você vai bater de carro mesmo, então ele não tem mais, as costelas sobem para cima, enfim. Isso é absolutamente hipermoderno, né? E aí a gente tem o uso de um artista plástico com um engenheiro, né, e uma médica criando algo que
ainda a gente se choca quando vê uma coisa como essa, né? Então, essa coisa do estranho e que é absolutamente tecnológico é um ponto que é importante aqui da hipermodernidade. Bom, e aí a gente prometeu isso, né, de como é que não ser refém do Black Mirror a essa altura do campeonato. E aí eu acho que o ponto é, acho que a pior coisa é a gente não saber o que está acontecendo. Então, quando a gente vai e volta na sociologia um pouco e vê de onde as coisas vieram e como que isso ainda está presente hoje em dia, esse é um ponto importante para a gente. Então, existem virtudes nessas 3 eras e que a gente pode trabalhar, né? Então, só resumindo tudo que a gente disse aqui, de modernidade, pós-modernidade, hipermodernidade, é o mundo da ordem, o mundo fora da ordem e o mundo no intenso nevoeiro. É o lobo, o rato e o vírus. É a sociedade disciplinar, do desempenho e a disforme. É a fábrica, a academia e a realidade virtual. E é o binário, produto, objetivo e regras na modernidade, o diverso, o serviço, o subjetivo e o subversivo na pós-modernidade, e o pós-gênero, você, o sensorial, o incerto e o improviso. Então, isso é o resume tudo, e quando a gente olha alguma coisa que é exemplar de cada época dessa e que convive simultaneamente, temos lá Coca-Cola, o campo revisto e o nosso Graham ali. Então, são 3 projetos exemplares que são dessas 3 épocas. Tem algo fascinante no Black Mirror, é que ele não é sobre tecnologia, ele é sobre sentimentos, ele é sobre humanidade, ele é sobre humanismo. Atentem que as nossas relações são cada vez mais complexas, e isso é mostrado no Black Mirror, onde eles continuam vivendo em casas que tem panela, que tem prato, continuam comendo arroz e feijão, continuam com roupas de tecido. Então não Eles usam estética dos anos 50, exatamente, casas clássicas, carros clássicos, e isso é muito provocador, né? Porque parece que é amanhã, assim, não é uma coisa distante. Não é o universo dos Jetsons, porque na verdade toda mudança e toda transformação, ela até é impactada em nós pela tecnologia, mas ela depende de nós. E nós somos reféns quando nós desprezamos o conhecimento. Desqualificar os ratos, desqualificar os vírus, desqualificar aqueles que nós entendemos como o oposto, como o nosso inimigo, é o primeiro passo para você ser um refém eterno. Nós não somos reféns quando de fato fazemos escolhas. Eu estou fascinado e coloco aqui como um símbolo brasileiro da hipermodernidade, MC Linda Quebrada, que a bicha preta da favela, que numa das entrevistas ela diz: entre ser mulher e ser homem, eu escolhi ser eu. Isso é hipermoderno. E o que a gente pode levar para o dia a dia? O que a gente poderia trazer aqui de último framework para vocês dessas 3 eras? Então, a clareza, definição, objetividade, consistência vem da modernidade e ela é necessária, ela é a base que a gente deve trabalhar. Da pós-modernidade a gente entra questionando, né? A gente pode mudar sim, a gente subverte as regras. Quem disse que um campo de futebol precisa ser quadrado, a gente desconstrói e a gente sobrepõe coisas diferentes. Se a gente somar aquilo, né, se a gente somar lá as músicas românticas com a estética do Stephen King, isso vai para onde? Então, essa colagem é uma coisa que é importante. E o que da hipermodernidade, a gente tem que entender que a gente vai hackear. A gente tem que entender o que está acontecendo e a gente não fecha os nossos projetos hoje em dia num sistema fechado. Ele vai trabalhar com algum outro tipo de coisa, a gente precisa assimilar isso. A gente tem que saber improvisar. De novo, improvisar com o repertório. Cada vez mais no escritório a gente trabalha com o design de serviço e a gente traz pessoas completamente diversas para uma sala através de uma metodologia e muitas vezes a gente tem que rever 30% a 40% do plano inicial. Né? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que aprender e assimilar. Na palestra da Ana ontem foi dito que a maior parte, eu achei, isso ficou na minha cabeça, né? Estou hackeando aqui a palestra dela, mas que 40% dos acidentes de canoa acontecem por aquelas pessoas que se
fixaram num plano, naquele planejamento, e não foram flexíveis para mudar ele. Então a gente tem que aprender como profissional a ser flexível. Falta de controle, né? Não estou acreditando que essa palestra foi aqui 75 slides sem dar um bug, mas tudo bem. Então isso a gente estava preparado se acontecesse alguma coisa assim, então a gente tem que estar ciente de que a falta de controle existe, e eu acho que tem coisas que atravessam o tempo, e não importa, a gente construir coisas que têm um propósito relevante de impacto no mundo. Porque isso, tanto na modernidade, como na pós-modernidade, como na hipermodernidade, faz sentido, muda a vida das pessoas. Então a gente tem que pensar isso. Por último, tem 4 livros aqui que foram a base teórica da nossa palestra, e também são coisas para vocês se aprofundarem mais nos temas. A Sociedade do Cansaço, Modernidade e Ambivalência, Contra a Perfeição e o Novo Espírito do Capitalismo. Eles trazem muito de profundidade acerca dessas coisas que a gente falou. É isso, gente. Obrigado. Obrigado.